Vamos passar agora a palavra, amigos, ao querido Jadiel. Bem, minhas irmãs e meus irmãos, que a paz de Jesus continue a nos beneficiar nesta noite, em que mais uma vez aqui nos encontramos para refletir sobre os ensinamentos da doutrina espírita. Esses ensinamentos tão importantes para todos nós, que servem certamente para que nós sedimentemos a nossa fé e possamos caminhar em direção a Deus, em direção à perfeição relativa, em direção à felicidade. Todos nós, que é o grande objetivo de todos nós, certamente, todos nós almejamos a felicidade, mas para isto é necessário que, como o atleta, façamos um esforço para nos transformarmos. Nós entendemos que somos ainda criaturas muito imperfeitas, que exigem essas criaturas, que somos nós, muitos esforços para que alcancemos então as condições adequadas para a perfeição relativa, única que podemos alcançar, e a verdadeira felicidade. Certamente que quando estamos encarnados, nós nos esquecemos daquilo que aqui nos propusemos quando estávamos ainda desencarnados, quando estávamos aguardando um corpo físico. Certamente que depois de encarnados, nós passamos a vivenciar todas essas tentações que a existência corpórea, material, nos proporciona, e aí nós nos deixamos levar por essas tentações, por tudo isto, e muitas vezes nos esquecemos que somos espíritos e que necessitamos fazer um esforço para a evolução espiritual. Nós temos no Espiritismo exatamente os elementos adequados para que façamos esse esforço, para que sejamos fortalecidos e que possamos então, através deste processo, avançar em direção à perfeição relativa e à felicidade. Há quem diga, com base até mesmo nas palavras iniciais de Allan Kardec, que o Espiritismo não é uma religião. Será que o Espiritismo é uma religião? Será que o que professamos é efetivamente uma religião? O que nós devemos responder às pessoas que afirmam, porque o Espiritismo é uma doutrina baseada na ciência, na filosofia, com consequências morais, e efetivamente Allan Kardec, na introdução à revista espírita de 1858, ele afirma categoricamente que o Espiritismo é uma ciência, mas nós devemos considerar a época em que Kardec afirmou isto, ainda certamente com a mente obnubilada pelas condições em que ele se encontrava, mas a verdade é que em 1868 Kardec retoma esse tema e, num discurso que ele faz em homenagem ao Dia dos Mortos, ele afirma categoricamente, na mesma revista espírita de 1868, dezembro de 1868, que o Espiritismo é uma religião. Então nós não temos dúvida de que professamos uma religião. Nós não temos dúvida quanto a isto. Mas é necessário que apreendamos tudo aquilo que nos é informado para que possamos sedimentar a nossa convicção, porque assim se faz o Espiritismo. É com base na fé raciocinada, na convicção, em tudo aquilo, em toda a conclusão a que chegue o Espírito, para que possa efetivamente tomar as suas decisões, ter um comportamento adequado. Nós entendemos que sem que sedimentemos a nossa fé, a nossa convicção, através da análise de todos os fatos que nos são propiciados pela doutrina espírita, pela existência, pela análise que nos é proporcionada pela doutrina espírita, efetivamente nós não podemos sedimentar a nossa fé. O nosso Guion Ribeiro, na introdução, no prefácio que ele fazia a vejam só, queridos irmãos, como é tão importante este tema, porque o nosso Carlos Embaçaí escreveu o livro Religião, exatamente para defender
o caráter religioso da doutrina, quando havia uma agressão muito forte ao espiritismo e queriam afastar este caráter religioso, afirmavam categoricamente, com base exatamente nas palavras de Allan Kardec e com base nas palavras daqueles que entendiam, até espíritas também, que o espiritismo não é uma religião. Então, com base nisto, eles pretenderam afastar tudo aquilo que adviria do fato do espiritismo ser uma religião. Então, o nosso Carlos de Baçaí, que foi um defensor irrecusável do espiritismo, ele escreveu um livro para defender esta tese. E o nosso Guion Ribeiro, nesse prefácio que ele faz a este livro do Carlos de Baçaí, ao livro Religião, ele diz o seguinte: tão predominante é nele, no espiritismo, essa qualidade de religião, que não há tê-lo por uma religião, diz ele, mas como a religião, no mais lato sentido do vocábulo. Então, é a afirmação categórica do nosso Guion Ribeiro, nesse prefácio que ele faz ao livro do nosso Carlos de Baçaí, que afirma categoricamente também que o espiritismo é uma religião, nessa defesa que ele faz junto aos órgãos públicos, exatamente para demonstrar o caráter religioso da doutrina espírita. Mas até hoje nós vemos, principalmente diante de tantas pesquisas que são feitas, pesquisas científicas, então é cantado e decantado esse caráter científico da doutrina. Mas para nós, esse caráter científico da doutrina é para sedimentar a nossa fé. É necessário que sedimentemos a nossa fé, porque dizem que a religião tem esse caráter de sobrenatural, de mistério, mas isto são essas religiões que têm esses dogmas de fé, e não os dogmas de razão, não esses dogmas que enfrentam face a face a razão em todas as épocas da humanidade, conforme nos diz o nosso próprio Allan Kardec. Então, é necessário que façamos esta análise, cheguemos a essa conclusão, para que então sedimentemos a nossa fé. E quando afirmemos que o espiritismo é uma religião, tenhamos a convicção disto, a certeza disto. De que efetivamente o espiritismo é uma religião. É esse religare. Certamente nós buscamos, através desse processo, esta religação com Deus. É a única forma que nós temos de alcançar a verdadeira felicidade, segundo entendemos. Mas para alcançar essa verdadeira felicidade, é necessário que tenhamos o coração puro, o sentimento puro. E como nós vamos fazer esse esforço no sentido do sentimento puro, do coração puro, se não tivermos a certeza acerca de tudo isto de que nos fala a doutrina espírita? Então, como dizia o nosso Guion Ribeiro, o espiritismo é uma religião no mais lato sentido do vocábulo. Realmente, é esse religare. É evidente que em alguns momentos a doutrina espírita pode até ter adotado, acolhido o sobrenatural, o misterioso, mas não com esse sentido da religião tradicional. Essa religião tradicional, o catolicismo, a Igreja Católica, quando absorveu os ensinamentos de Jesus, transformou esses ensinamentos. Daí porque o próprio Mestre Jesus nos prometeu, o Consolador, que viria relembrar tudo aquilo que ele tinha nos ensinado e nos ensinar muitas outras coisas. Nós não temos dúvida hoje de que esse Consolador, este que vem relembrar os ensinamentos de Jesus e vem nos trazer muitos outros, seja a doutrina espírita. Os fatos demonstram isto. Então, minhas irmãs e meus irmãos, quando, por exemplo, o nosso Fernando Guimarães Andrade faz uma análise da reencarnação, ele analisa os fatos, ele interpreta os fatos, ele chega às suas conclusões através desta análise dos fatos. E é isto que precisamos fazer.
Não basta que coloquemos apenas no peito o crachá de espírita, de religioso, e que deixemos este crachá ele se movimentando de conformidade com as batidas do nosso coração, que fala sempre em amor, a nos facilitar certamente até mesmo o comportamento. Mas é necessário que, como um atleta, façamos um esforço no sentido de alcançar essa perfeição relativa, essa transformação moral, e possamos enfrentar essas tentações da existência de modo mais coerente, de modo mais preciso. Nós temos visto que, através dos tempos, e principalmente nos momentos atuais que vivenciamos, em que o desamor campeia drasticamente na sociedade, nós temos visto que há necessidade efetivamente do homem se transformar. O homem tem se deixado levar pelo sentimento de que a felicidade será alcançada através do poder, através das conquistas materiais. Mas nós temos visto que isto não tem levado a esta felicidade. Na verdade, essas afirmações, essa pretensão do nosso irmão não é verdadeira. Nós vemos até que a pena de morte, por exemplo, daqueles países que aboliram a pena de morte na suposição de que haveria um recrudescimento da criminalidade violenta, não houve esse recrudescimento. Pelo contrário, houve uma redução. Nos países que estabeleceram a pena de morte como uma pena mais grave, de segurança da própria sociedade, nós verificamos que não houve uma redução da criminalidade violenta. Então, a demonstrar a necessidade da educação, conforme nos diz a própria doutrina espírita, que através da educação o homem afastará a necessidade das leis rigorosas. Então, minhas irmãs e meus irmãos, nós temos visto nesta análise que efetivamente é através deste processo que nós vamos avançando. Nós vamos caminhando em direção a essa educação e a essa felicidade. Mas para isto entendemos que é preciso que sedimentemos a nossa fé. Como nós vamos sedimentar a nossa fé se não entendemos sequer que o Espírito, não podemos defender sequer a ideia de que o Espiritismo seja efetivamente uma religião? Então, o nosso Allan Kardec, quando ele faz um discurso em homenagem ao Dia dos Mortos, que é publicado na Revista Espírita de dezembro de 1868, ele assegura categoricamente que o Espiritismo é uma religião. É esse religar, certamente não é uma religião que acolha o mistério sobrenatural, exatamente porque é uma religião sui generis. Nós não temos sacerdócio na doutrina espírita, nós não temos hierarquia na doutrina espírita. É necessário que cada um de nós faça a sua parte. Como é que nós vamos fazer a nossa parte se efetivamente não entendemos o caráter religioso da doutrina? Se temos um comportamento aleatório, que não é fundamentado na razão, no conhecimento. Então, minhas irmãs e meus irmãos, certamente que o Espiritismo nos proporciona essas condições para que sedimentemos a nossa fé, transformando-a em convicção, e deste modo nós poderemos caminhar seguramente em direção a essa perfeição relativa e a esta felicidade, que é o grande objetivo de todos nós, certamente. Então, quando alguém disser que o Espiritismo não é uma religião, porque é uma doutrina baseada na ciência, a ciência, na verdade, serve, como dizia o nosso Herculano Pires, a filosofia espírita aprofunda os resultados a que chega a ciência espírita. Então, a ciência espírita vem para nos trazer elementos a fim de que sedimentemos a nossa fé acerca da existência da alma, da existência de Deus, do processo do retorno do espírito a um novo corpo físico, do processo reencarnatório. Então, os fatos demonstram exatamente esse processo. É necessário que façamos uma análise desses fatos, que cada um de nós possa fazer uma análise desses fatos para se alimentar, deste modo, a sua certeza acerca da existência do processo reencarnatório, do retorno da alma ao corpo físico e de todos esses
princípios, de tudo isto que nos é afirmado pela ciência mesmo materialista, pela ciência espírita, e por todos esses fatos que podemos fazer a análise, de que podemos fazer, e que temos que fazer a análise, certamente com base na doutrina espírita, esta religião que professamos. Nós sabemos, minhas irmãs e meus irmãos, quão difícil foi no início a prática da religião espírita. Muitos companheiros eram aguardados na porta da casa espírita para serem presos, porque não podiam professar, exatamente porque entendiam que o espiritismo não era uma religião, diziam que o espiritismo não era uma religião, porque não fundamentado no sobrenatural e no mistério. Nós acreditamos no sobrenatural? Nós acreditamos no mistério? Certamente que não. O mistério existe apenas enquanto ignoramos. Por exemplo, para nós a natureza divina é um mistério. Por quê? Porque nós ignoramos, nós não temos ainda capacidade para entender a natureza divina. Mas quando tivermos esta capacidade, quando tivermos este elemento adequado para que entendamos a natureza divina, isso deixará de ser para nós um mistério. Então existem muitos fatos, muitas coisas que são afirmadas, minhas irmãs e meus irmãos, que ignoramos, porque nós ignoramos, ignoramos, e aí, consequentemente, nós afirmamos que essa coisa não existe, é sobrenatural, é misteriosa. Exatamente porque ela é por nós ignorada. Então, minhas irmãs e meus irmãos, é necessário que adquiramos o conhecimento acerca de tudo isto do que nos fala a doutrina espírita, para que sedimentemos a nossa fé, para que não tenhamos dúvida de que estamos professando uma religião. Certamente que todos esses irmãos que comparecem à casa espírita estarão dizendo: eu professo, eu sou espírita. Quando indagam, qual é a sua religião? Aí a pessoa responde: eu sou espírita. Mas é necessário que não seja apenas espírita. Saiba que efetivamente é espírita. E por que é espírita? O único culto que é praticado pela doutrina espírita é o da caridade. Fora da caridade não há salvação. Nós, quando estamos aí preparando as nossas quentinhas, quando estamos recepcionando os nossos irmãos na nossa casa espírita para o esclarecimento, quando estamos aplicando o passe, certamente que nós estamos praticando esta conduta, fazendo esse culto da caridade, da prática da caridade. Fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo, é fora da caridade. Qualquer um de nós pode praticar a caridade. Mas quando é que eu vou praticar adequadamente a caridade? Quando eu souber o que eu estou fazendo. O passe, por exemplo, na aplicação do passe, é necessário que saibamos que estamos recebendo do plano espiritual alguma coisa gratuitamente. Mozart, que não é o Mozart, o músico, mas o Mozart, o curandeiro, aquele curador, não era curandeiro, era curador de campos, ele se perdeu, porque ele começou a vender a mediunidade dele. E era uma mediunidade de cura, que no dizer da espiritualidade superior, é a mais importante, está lá no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. É importantíssima esta mediunidade. Então o nosso Mozart, ele vendia, ele se deixou levar pelas circunstâncias e não exerceu adequadamente a sua mediunidade de cura. E aí, ele no plano espiritual, ele estava arrependido. Ele demonstrava um arrependimento exatamente porque não praticava a mediunidade de forma adequada, de forma cristã. Então, minhas irmãs e meus irmãos, é necessário que tenhamos conhecimento de todas essas circunstâncias para enfrentar as tentações que surgem diante da nossa existência. Quando nós participamos lá da Vila Sapê, se dizia o seguinte, no Espiritismo se diz o seguinte, que o pobre pelo espírito é aquele desapegado das coisas materiais. E existiam muitas pessoas que eram carentes de coisas materiais, mas que tinham a ambição de ter. Nós percebíamos isto. Então, minhas irmãs e meus irmãos, o pobre pelo espírito é aquele desapegado das coisas materiais, que pode tanto ser o rico,
aquele que detém a riqueza material, como aquele que seja carente da riqueza material. É necessário que entendamos isto, que possamos fazer uma análise desse processo, que saibamos em que isto aí é para que possamos fazer uma análise de nós mesmos, do nosso comportamento. Certamente não é do comportamento do nosso próximo. O comportamento do nosso próximo nós devemos relevar. Nós não devemos sequer considerar. Mas quando se diz orai e vigiai é o quê? É o nosso próprio pensamento. Então não adianta nada fazer uma prece se nós não estivermos com os nossos pensamentos voltados para o bem. Mas como estarmos voltados para o bem se não tivermos conhecimento daquilo que efetivamente esteja ocorrendo, da religião que professamos, que nos cobra um comportamento, mas nos cobra principalmente um entendimento acerca de todas essas questões. É necessário, então, que entendamos, minhas irmãs e meus irmãos, todo esse processo para que, então, cheguemos às nossas próprias conclusões, porque isto nos é cobrado pelo Espiritismo, certamente. Nós não temos dúvida de que o Espiritismo seja essa possibilidade do religare. É esta religião natural, é esta religião sui generis, mas é baseada na ciência. Nós devemos afirmar por isto que o Espiritismo seja uma ciência? Não. Por quê? Primeiro porque Allan Kardec afirmou categoricamente que o Espiritismo não era uma ciência. O nosso Guion Ribeiro também afirmou categoricamente que o Espiritismo não era uma ciência. O Espiritismo é uma religião. O nosso Guion Ribeiro chegou ao ponto de dizer que é a religião. Então vejam só, nenhuma outra realmente tem tudo aquilo que nos oferece, tudo aquilo que o Espiritismo nos tem oferecido. Tem sido isto dito, não apenas por nós espíritas, mas por aqueles que vieram de outras correntes religiosas. O nosso Hernando Guimarães Andrade, quando faz um estudo acerca da reencarnação, ele diz que a melhor resposta, a resposta que responde a todas as negações que possam ser feitas, é exatamente a reencarnação, quando ele faz uma análise da reencarnação do Brasil. Então, minhas irmãs e meus irmãos, nós temos esses elementos, mas precisamos fazer esse estudo, esta análise, para que cheguemos então à nossa própria convicção, à nossa própria conclusão. Daí porque a fé espírita é a fé raciocinada, que enfrenta face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Nós temos visto aí, minhas irmãs e meus irmãos, tantas pesquisas materiais são feitas. Existem cientistas fazendo pesquisas aí da mais diversa natureza. Será que devemos ficar preocupados com isso? Será que isto nos deve levar a alguma preocupação? Certamente que não. Por quê? Porque esses cientistas estarão revelando as leis que regem os fenômenos materiais, que são também fenômenos naturais. Nós ignoramos certamente muitas dessas conclusões a que chegam esses cientistas. Por quê? Porque ignoramos a ciência da qual eles têm conhecimento. Então, minhas irmãs e meus irmãos, o que nós afirmamos é que não podemos ficar intranquilos diante das vicissitudes da existência. Por quê? Porque acima de tudo está a vontade de Deus. Então, quando nós fazemos uma análise da existência de Deus, por exemplo, é um dos dogmas da nossa religião, é um dos fundamentos da nossa religião, certamente, a existência de Deus. Mas isto afasta a necessidade da análise? Não, de forma nenhuma. Por que nós afirmamos a existência de Deus? Porque não pode ser de outra forma. Existe um número muito grande de astros que transitam harmonicamente nesse universo. Não é criação do homem. Só pode ter sido a criação do acaso, que alguns dizem o acaso inteligente, que criou isto, ou para nós é Deus, é essa inteligência suprema. Nós não entendemos certamente a natureza divina, nós não entendemos sequer a natureza do Espírito, a nossa natureza nós não entendemos. O que é o Espírito? Nós não sabemos. Eu, pelo menos, não sei. A gente vai conjeturando, né?
mas fazendo a nossa análise, mas nós não sabemos. Então, minhas irmãs e meus irmãos, o que o Espiritismo nos cobra, na verdade, é a ausência da pretensão. Nós, na verdade, não sabemos nada. A cada passo, nós vamos extraindo, chegando a essa conclusão, de que nada sabemos. Mas o mundo está cheio de pretensiosos, né? Nós também não fugimos a esta regra. Nós também estamos no mundo, nós também somos pretensiosos, pretendemos saber muito mais do que sabemos na verdade. Mas não sabemos o que somos nós. Nós não vamos saber o que seja a natureza divina? Certamente que não. Mas nós podemos chegar à conclusão da existência de Deus quando fazemos uma análise do que existe, que nos é oferecido, informado pela própria ciência. É a astronomia que vem nos dizer quantos astros existem no universo. Esses astros não são criação nossa. Basta que nós vejamos essa natureza maravilhosa da Terra para nós chegarmos a essa conclusão. O químico é capaz de desintegrar nos seus elementos uma folha morta de uma árvore. Qual é o químico capaz de construir uma folha, de criar uma folha? Até hoje nós não vimos nenhum químico que seja capaz disto. Mas porque ele consegue desintegrar a folha nos seus elementos materiais, ele pretende ser um homem sábio. Ele é um sábio. Fulano é um sábio, porque sabe muito. Mas mesmo que ele sabe muito, são os filósofos da antiguidade, aqueles que realmente foram considerados sábios, como Sócrates, por exemplo, sempre diziam esses filósofos que não sabiam nada. Então, minhas irmãs e meus irmãos, na verdade, nós precisamos estudar e vamos chegando à conclusão, sempre de que nada sabemos. Existe tanta coisa para sabermos ainda. Quantas línguas que não falamos, a engenharia, quando a gente avança na análise de tudo isto, nós vamos chegando à conclusão de que não sabemos nada realmente, mas não sabemos efetivamente nada. Ou sabemos muito pouco, mas esse pouco que sabemos nos permite essa pretensão de que sabemos muito. Será que sabemos muito efetivamente? Qual é o nosso conhecimento? Será que nós já fizemos essa análise sobre o nosso conhecimento? Nós podemos fazer uma análise de tudo isso que conhecemos, de tudo isso que é da nossa ciência, para chegarmos à nossa própria conclusão. Então, minhas irmãs e meus irmãos, quando o Mestre Jesus dizia que devemos vigiar, não é o pensamento do nosso próximo, não é o pensamento do nosso vizinho, é o nosso próprio pensamento, é o nosso próprio sentimento. Há algum tempo atrás, as pessoas colocavam no coração a sede do sentimento. E vocês sabem que houve já uma indagação, por que vocês fazem o apanágio do coração quando deveriam fazer decantar a alma e não o coração? Aí o companheiro respondia, na verdade é o sentimento. Nós devemos, na verdade, cantar e decantar os nossos sentimentos, a partir de que esses sentimentos sejam bons, sob pena de irmos para o plano espiritual sofrendo terrivelmente. Nós sabemos efetivamente o que vai no âmago da alma do nosso próximo? Nós não sabemos. Outro dia, lá na Rádio Rio de Janeiro, perguntaram como estaria no plano espiritual o espírito de Michael Jackson. Eu não sei. Eu não convivi com Michael Jackson. Eu não convivi, mesmo que convivesse com ele. Quem é que sabe o íntimo das pessoas? Ninguém. É difícil. É dificílimo saber o que vai no íntimo das pessoas. Evidentemente que nós vamos fazendo a nossa análise de conformidade com o comportamento dessas pessoas. Se a pessoa tem um bom comportamento, há algum tempo atrás, o jornal noticiava aí que uma senhora havia sido morta, inadvertidamente, indevidamente, porque ela era uma pessoa muito boa e teria sido atingida por uma bala perdida, essas balas que chamam de perdidas. Aí a gente conosco mesmo nós pensamos, ela era boa nessa encarnação, mas e nas outras? Nós tivemos aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, cerca de 80 mil escravos, na época da abolição da escravidão. Então vejam, como é que esses irmãos eram trazidos da África?
eram trazidos em precaríssimas condições. Como é que eles eram aprisionados lá? Em precaríssimas condições. Eram os próprios africanos. Outro dia, indagava-se também por que a África sofria tanto. Sofre tanto por isto, porque assumiu um ônus. Certamente que o povo assumiu um ônus perante essas pessoas, perante esses espíritos que fizeram sofrer terrivelmente. Então eram os próprios companheiros que aprisionavam lá na floresta, muitas vezes, o outro companheiro para ser vendido como escravo. Então, a pessoa que adquiria, ele comprava, ia para comprar essas pessoas, e depois que eram vendidas como escravos também, eram trazidas em precaríssimas condições como escravos, e eram vendidas como escravos. Eram os traficantes, hoje nós temos traficantes de drogas, né? Mas naquele tempo nós tínhamos os traficantes de escravos. Então, as pessoas sofriam terrivelmente. Havia uma preocupação com relação a isso? Não. Na época da Segunda Guerra Mundial, conta-se que o soldado alemão, ele pegava uma criança pelos pés e matava a criança, dando com a cabeça da criança na parede de um muro. Então era algo desnecessário, era uma maldade intensa, uma perversidade intensa. Então esse soldado certamente virá, porque Deus é magnânimo. Ele virá para reparar o erro que cometeu anteriormente. Ele pode não ter sido punido. Vejam só como é a perfeição da lei divina, né? Muitas vezes o indivíduo, o espírito não é punido naquela encarnação por seu comportamento. Mas ele pensou, ele fez, muitas vezes ele fez. Ele apenas não foi percebido. Então não pagou pelo erro cometido naquela encarnação. Isto vai levar a uma impunidade, só existe aqui entre nós, minhas irmãs e meus irmãos. Na verdade, para a lei divina não existe impunidade. Então, sempre que se faça alguma coisa, que se pense alguma coisa, o Mestre Jesus já dizia: adúltero será aquele que pense, cobice a mulher do próximo, já será adulto. Basta então o pensamento. Basta então o pensamento, o sentimento. Então, minhas irmãs e meus irmãos, é por isso que Jesus ensinava: vigiai e orai. É necessário que vigiemos os nossos próprios sentimentos, os nossos próprios pensamentos. Isto nos ensina a doutrina espírita. É disto que fala o Espiritismo. Então, o Espiritismo é uma religião. Allan Kardec, quando foi escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi retirado de Paris pelos espíritos. Ele foi levado para seguir. E, posteriormente, o Espírito diz: era necessário que nós o retirássemos daquele burburinho, de tudo aquilo que existia da própria cidade de Paris, daquele burburinho, né? Então, vejam só a preocupação da espiritualidade que iriam escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, que na primeira edição chegou a imitação do Evangelho. Nem o médium sabia, porque o nosso Hipólito Leon Denis Arrivaio, que era também um cientista, ele tinha a dúvida. Ele, quando o senhor Fortier lhe falou sobre as mesas girantes, ele, em razão de suas dúvidas, ele olha, isso aqui pode ser que seja uma lei que ignore. Mas ele saiu como ele tinha dúvida, ele foi buscar respostas para a sua dúvida, para as suas negações. Então, minhas irmãs e meus irmãos, é necessário que busquemos essas respostas às nossas dúvidas, às nossas negações. Quando o nosso Hipólito Leon Denis Arrivaio, então, foi retirado da cidade de Paris para seguir, ele falou para o médium a natureza do livro sobre o qual ele debruçava os seus pensamentos. E ele estava pensando exatamente no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele estava escrevendo o Evangelho segundo o Espiritismo. E quando então o médium traz uma informação, uma resposta à sua indagação de modo coerente, de modo lógico, fazendo referência àquele livro, ele então, de certa forma, ele fica tranquilo, ele se tranquiliza. Mas ele percebeu logo de início que aquilo era, essa invasão pacífica da espiritualidade, era muito importante para a humanidade. Não temos dúvida, minhas irmãs e meus irmãos,
de que o Espiritismo seja muito importante para a humanidade. Nós vemos os fatos ocorrendo, as coisas ocorrendo e as respostas sendo dadas, mas, na verdade, essa importância do Espiritismo, da doutrina espírita, é inquestionável. É inquestionável, mas exige de cada um dos seus profitentes o estudo, a análise, a reflexão, para que chegue à sua própria conclusão e sedimente a sua fé, sedimente a sua convicção. Sem isto, fica impraticável realmente a religião. Não basta colocar no peito o crachá de espírita, que vai se movimentar ao movimento do próprio coração. Amor, amor, amor. É necessário que saibamos o que estamos fazendo. É necessário que, quando pratiquemos, por exemplo, apliquemos o passe, saibamos a doutrina espírita, em A Gênese, o Kardec explica o que ocorre no passe. Então é necessário que saibamos o que ocorre no passe, minhas irmãs e meus irmãos. É necessário não apenas que estejamos imbuídos, aquele aplicador do passe esteja imbuído do bom sentimento, mas também quem está recebendo o passe. É necessário que esteja receptivo. Para isto, é necessário que ele tenha o conhecimento, certamente. Certamente é necessário. Nós não vamos exigir que alguém que busque o passe e que não tenha o conhecimento da doutrina, ainda que ele não receba de forma adequada aquelas células que estão, aquele material que está sendo aplicado pelo passista. Mas é indispensável, parece-nos, que o passista tem que ter conhecimento disto, até para vencer esse obstáculo inicial. Até para isto, é necessário que ele tenha conhecimento acerca da aplicação do passe, que é mecânico na sua aplicação, na sua aplicabilidade, é mecânico apenas, então somente, certamente. Mas exige de nós um sentimento, do aplicador um sentimento. É por isso que o nosso Mozart, quando ele passa a vender a sua mediunidade de cura, ele passa a curar. Dizem que Mozart era um médium lá de Campos, que tinha uma mediunidade de cura extraordinária, porque eram muitas as muletas que ficavam penduradas na sala após essa audiência com Mozart. Então, minhas irmãs, mas ele se perdeu. Ele diz isto em instruções psicofônicas, ele mesmo diz as suas condições no plano espiritual, quando ele fala do uso inadequado da mediunidade. Então nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo exatamente a orientação para que possamos dar de graça aquilo que recebemos de graça. Hoje, lá na nossa Rádio de Janeiro, alguém indagava se a pessoa que vai prestar um serviço à casa espírita pode cobrar, não sendo médium. Aí, certamente que nós entendemos o seguinte, minhas irmãs e meus irmãos, que quando a pessoa é empregada da casa espírita, terá um salário, certamente. Ela vai ter um salário. Mas se ela for prestar um serviço voluntário, ela não pode, depois de certa forma, enganar o dirigente da casa espírita e depois cobrar alguma coisa pelo serviço prestado. Então, modus in rebus, a cada caso será um caso, certamente. Então, minhas irmãs e meus irmãos, é necessário que analisemos aquele caso para que cheguemos à nossa conclusão. Então, a gente vê a responsabilidade do dirigente, a gente vê a responsabilidade da própria pessoa que vai prestar o serviço. Então, tudo isto é necessário que façamos essa análise, para que cheguemos, então, a uma conclusão exata, porque isto nos é cobrado pela doutrina espírita. Então, minhas irmãs e meus irmãos, não basta que pratiquemos apenas a religião de forma aleatória, de forma natural. É necessário que entendamos o que estamos fazendo. Daí porque existem muitos irmãos que, em razão da doutrina ser baseada na ciência, na filosofia, com efeitos morais, entender que o Espiritismo é uma ciência, e principalmente nas palavras iniciais de Allan Kardec. Na Revista Espírita de janeiro de 1858, Kardec afirmava que o Espiritismo é uma ciência. Mas ele, na Revista Espírita de 1868, retomando o tema, ele afirma categoricamente que o Espiritismo é uma religião. Então, minhas irmãs e meus irmãos,
é necessário certamente que façamos a nossa análise de todos esses fatos e cheguemos às nossas conclusões, para que, sedimentada então dessa forma a nossa fé, nós possamos saber o que nós estamos fazendo. É indispensável que saibamos o que estamos fazendo. O nosso Guion Ribeiro, conforme afirmamos, quando ele faz uma análise, ele faz o prefácio, que ele chama proêmio, aqui deste livro, do nosso Carlos Embaçaí, que se preocupou certamente com isto, com este tema, mas ele se preocupou por quê? Porque o Espiritismo estava sendo afastado como religião e deixou de receber aquelas benesses que o governo dava e a respeitabilidade que a religião tinha, exatamente porque não era considerada uma religião. A gente vê, então, como é importante isto. É tão importante que o nosso Carlos Embaçaí escreveu um livro intitulado Religião. E o nosso Guion Ribeiro, que fez tradução de diversas obras de Allan Kardec, ele afirmou categoricamente, tão predominante é nele essa qualidade, quer dizer, no Espiritismo a qualidade de religião, que não há tê-lo por uma religião, mas como a religião, ele coloca entre aspas, a religião no mais lato sentido do vocábulo. Então, não tenhamos dúvida, minhas irmãs e meus irmãos, de que nós estamos professando, praticando uma religião, que nem sempre foi reconhecida como tal, porque interessava a muitos que isso ocorresse. Muitos irmãos foram recepcionados, foram acolhidos pela polícia ao deixarem a casa espírita. Isso também isso faz parte da história do espiritismo no Brasil. Então, minhas irmãs e meus irmãos, é necessário que saibamos hoje defender a própria religião que professamos. Porque se existem até duvidosos, pessoas que duvidam até mesmo na doutrina espírita, pessoas que se dizem espíritas e que afirmam que o espiritismo é uma ciência, mas é uma ciência porque nos traz informações acerca, que respondem esses temas tão importantes para todos nós. Então, minhas irmãs, o único culto, na verdade, que existe na doutrina espírita é o culto da caridade. Fora da caridade não há salvação. Certamente que devemos entender isto. Não apenas interpretar, analisar as palavras, mas também analisar o comportamento que devemos ter. Porque existem muitos irmãos, eu tenho um companheiro que pode dizer, eu pratico a caridade por diletantismo. Não que eu creia na existência de Deus ou que eu queira fazer o bem. Eu pratico, na verdade, a caridade por diletantismo. Então, na verdade, ele não se preocupa em saber. Minhas irmãs e meus irmãos, existem muitos que estão praticando a caridade sem saber o porquê. É evidente que isto será importante para o plano espiritual. Mas a partir do momento que afirmemos uma coisa, que não tenhamos conhecimento dessa coisa, e que eventualmente sejamos questionados acerca daquilo e não saibamos responder, até para esclarecer ou para defender a religião que professamos. Então é necessário que saibamos, que entendamos, e desse modo também nós vamos sedimentando a nossa fé, que é muito importante para professarmos a doutrina espírita, porque assim como o atleta, ele sabe que ele está fazendo aquele exercício com o objetivo de alcançar a vitória. Nós também devemos ter esse objetivo, de alcançar esta vitória espiritual, de nos transformarmos. Como eu não entendo como nós podemos fazer esse esforço no sentido da transformação moral diante de tantas tentações que existem hoje no mundo, de tanto desamor que existe no mundo, até mesmo a gente fica perplexo diante de tudo isso, desses fatos que vão ocorrendo. Mas aí a gente faz uma análise, será que a vontade de Deus não está acima de tudo isto? Será que não há uma condução da vontade divina para que isto ocorra? Não há uma permissão divina? Então, certamente que nós vamos ter a resposta na doutrina espírita, na orientação que temos da doutrina espírita acerca de todos esses fatos que estão ocorrendo, sob pena de sofrermos terrivelmente, de ficarmos perplexos diante disso. Então, quando alguém, às vezes a pessoa era muito boa, como se afirma categoricamente, né? Fulano era tão bom, no entanto, morreu assim, como se aquilo
pudesse causar uma surpresa. Causa surpresa a pessoa que ignora o que diz o Espiritismo. Mas a partir do momento que nós não ignoremos o que diz o Espiritismo acerca daquele fato, nós vamos sofrer pelo menos muito menos. Porque nós vamos entender. Quando nós nos preparamos para reencarnar, nós nos programamos, nós redigimos o nosso roteiro reencarnatório. O que contém esse roteiro reencarnatório? O nosso Hernani Guimarães Andrade falava no DNA, que no próprio DNA conteria a doença que deveria eclodir em determinado momento. Como é que nós vamos entender tudo isto, este roteiro reencarnatório, minhas irmãs, senão essa possibilidade que Deus nos dá de repararmos os nossos erros? Será que erramos anteriormente? Será que somos espíritos que nos equivocamos anteriormente, em encarnações pretéritas? Certamente que sim, senão não estaríamos encarnados na Terra. A Terra é hoje um planeta, parece-nos, muito mais de regeneração. Esse período de transição já está passando, certamente. Existem muito mais espíritos que estão querendo o bem do que aqueles que estão ainda fazendo mal. A gente, até na análise que a gente faz desses fatos, a gente vai chegando a essa conclusão. Existe como que um movimento de transição, as últimas oportunidades que esses espíritos estão tendo para se transformarem, para se modificarem. Mas como é que eles vão se modificar se eles ignoram tudo isto? Ignoram a própria lei de Deus. Então, minhas irmãs e meus irmãos, esta ignorância, ela é explicável, porque quando nós, depois que estamos reencarnados, dizem os benfeitores espirituais, respondendo a Allan Kardec, que é a segunda vez que usamos o nosso livre-arbítrio. E aí nos comportamos desta ou daquela forma. É por isto que nós temos lá o nosso Mozart se equivocando, nós temos aí os espíritos se equivocando, tendo um comportamento inadequado, vão sofrer terrivelmente, porque, conforme dissemos, apenas a lei de Deus não permite a impunidade. Então, muitas vezes, nós tivemos, por exemplo, o Mota Coqueiro, nós tivemos o Jean Calas na França, que foram executados inocentemente, segundo eles afirmaram até os últimos instantes. Mas será que eles não de alguma infringiram a lei de Deus em encarnações pretéritas? Então, diante dessas informações, desses esclarecimentos, certamente nós temos os corações pacificados, minhas irmãs e meus irmãos, pelo conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona. Então, quando se afirma que o espírita não sofre, não, nós sofremos também. Só que, em razão do conhecimento que adquirimos, nós vamos passando por esses fatos de forma mais tranquila, de forma mais equilibrada, de forma mais consentânea com a nossa felicidade, com a felicidade que buscamos, que todos nós buscamos, minhas irmãs e meus irmãos, e que nos é proporcionada pela doutrina espírita. São as condições proporcionadas pela doutrina espírita. Então é necessário que façamos esse esforço no sentido de apreender esses ensinamentos, analisar esses ensinamentos, analisar esses fatos e chegar às nossas conclusões. Então, minhas irmãs e meus irmãos, nós não temos dúvida de que professamos uma religião. Mas é uma religião sui generis, que exige de cada um de nós um esforço muito grande para que nos transformemos, para que busquemos, através da transformação, esse religar com a divindade, que nós não entendemos ainda, mas que algum dia, certamente, nós adquiriremos a condição adequada para entender a natureza divina. Mas isto não impede que façamos a nossa análise diante desses fatos, minhas irmãs e meus irmãos, para chegar às nossas próprias conclusões. E especialmente com relação a essa natureza religiosa da religião e essa necessidade que temos dessa transformação espiritual. Mas para isto é necessário que pratiquemos de forma consciente a religião que professamos, porque deste modo nós vamos buscando essa transformação, que é moral, certamente. Mas diante desses fatos, diante de tudo isto, minhas irmãs e meus irmãos, em que o incrédulo, ele zombou até das bem-aventuranças do Mestre Jesus, o incrédulo zombou, porque não entendia o quê? Ignorava a vida futura.
o Mestre Jesus se referia à vida futura, à vida espiritual. Por isto ele, depois de passar os 40 dias e 40 noites no deserto, ele nos lega esse monumento de sacralidade que é o Sermão da Montanha, que no dizer do nosso Mahatma Gandhi, se a humanidade tivesse perdido todos os livros sagrados, nada se teria perdido se restasse apenas o Sermão da Montanha. Daí a importância que o próprio Mahatma Gandhi, que não era cristão, dava ao Sermão da Montanha, dava a essa plataforma do Mestre Jesus, este ensinamento precioso do Mestre Jesus. Então, que cada um de nós, minhas irmãs e meus irmãos, possa professar de forma coerente, de forma consciente a religião, esta religião que nos congrega a todos, que nos felicita a todos certamente, mas que exige de cada um de nós um comportamento adequado para que efetivamente possamos ser considerados como religiosos espíritas. Não basta, então, daí porque, Adeli, espiritismo sem estudo, ali, é sem qualidade, é espiritismo sem qualidade. Então é necessário que estudemos para que possamos qualificar essa religião que afirmamos professar. Então, minhas irmãs e meus irmãos, que todos nós possamos, com a paz de Jesus, ter essa consciência. E como diz a nossa Alta de Souza, nós vamos aqui, num soneto de Alta de Souza, na psicografia do nosso Francisco Cândido Xavier, que ela fala a Jesus. Senhor, diz ela, protege os corações cansados, que se vão sem conforto e sem guarida, no aguaceiro de lágrimas da vida, indiferentes ou desesperados. Ascendem para os céus todos os brados da alma humana tristonha e dolorida. Balsamiza de amor toda ferida que punge o coração dos degredados. Degredados da terra tenebrosa, terra da sombra estranha e dolorosa, recamada de prantos e de espinhos. Que haja paz em nossos corações, minhas irmãs e meus irmãos. Que Jesus nos abençoe a todos.